Então hoje nós temos a presença em nossa casa a Cristina Serrano, de Ponte Nova, do grupo Fraternidade Espírita Irmão Fritz, e trazer para nós o tema. Cadê o óculos? Jesus, modelo, a lupa de alfa. Jesus Cristo, Jesus guia e modelo para a humanidade. As bem-aventuranças. Ela já esteve conosco em outra oportunidade. Quem já viu, já gostou, admirou, compreendeu a sua mensagem de maneira tranquila, fácil, didática, falar, que nos leva a refletir, a raciocinar de maneira clara a mensagem do Cristo. Eu convido para fazer uso da palavra, nos brindar com a sua mensagem. Meus irmãos, uma boa noite a todos. Boa noite. É um prazer muito grande, de verdade, voltar a essa casa. Eu tenho comentado que aqui é um lugar que a gente se sente tão bem acolhido, e é com muito prazer que a gente está aqui novamente. O tema que nós trouxemos para o nosso estudo dessa noite é Jesus, o modelo, e nós vamos falar um pouco sobre as bem-aventuranças. A bibliografia que nós consultamos foi o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 a 34, os livros A Eterna Mensagem de Deus, de Célio Xavier de Camargo, ditado pelo espírito de Leão Tolstói, O Semeador de Estrelas, escrito por Sueli Caldas Schubert, e o Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Então, desde os tempos mais remotos da humanidade, que o homem vem tentando uma forma de aprender a lidar com seus medos, suas angústias, suas dores, decepções, inseguranças, ou seja, tudo aquilo, todas as dificuldades que ele vai encontrando ao longo da sua caminhada, até que ele possa chegar a ser um ser perfeito relativamente. Então, para fazer uma analogia, a gente pode pegar uma criança e a gente vai perceber que uma criança, ela precisa sempre de alguém que possa ampará-la, acolhê-la, é uma pessoa que possa estar ali instruindo, advertindo, cuidando, amparando. Então nós também, espiritualmente falando, nós ainda somos crianças espirituais. Portanto, nós precisamos também de alguém que nos guie, de alguém que nos direcione um caminho, para que a gente possa caminhar com mais segurança. E muito provavelmente, Kardec também pensou nessa questão. E aí na questão 625 do Livro dos Espíritos, ele pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para ele servir de guia e modelo. E a espiritualidade responde para ele: Jesus. Logo após, Kardec faz o seu comentário, dizendo: Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo a ser seguido. E a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei de Deus, porque, sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Então, de acordo com as palavras da espiritualidade e de Kardec, a gente talvez vá conseguindo construir uma ideia de quem é esse Jesus, que é o nosso modelo e nosso guia. E ainda com referência à elevação de Jesus, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos esclarece o seguinte: olha, rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, e a segunda quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção.
Então, meus irmãos, talvez nós, na nossa pequenez ainda espiritual, não tenhamos condições de aquilatar a grandeza desse ser que é Jesus, que Deus permitiu que reencarnasse aqui na Terra para nos servir de guia e modelo. Mas de acordo com as palavras de Emmanuel, com as palavras de Kardec, nós podemos avaliar a dimensão do que foi a vinda dele aqui na Terra para nos ensinar. Por quê? Porque Jesus, ele reencarna na Terra por amor. Jesus sai das esferas celestes para reencarnar aqui no mundo ainda muito embrutecido, de pessoas muito embrutecidas ainda espiritualmente falando. Então Jesus vem num planeta de provas e expiações por amor a todos nós. Jesus é o nosso modelo, o nosso guia. Portanto, nós precisamos acreditar naquilo que ele nos disse. Então Jesus vem à Terra, resumindo para nós toda a lei que já havia sido ensinada pelos profetas, por Moisés. Ele resume para ficar bem facinho da gente entender. A gente não precisa estar estudando as escrituras, aquela coisa toda. Não, é só entender a mensagem de Jesus. O que ele nos disse? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Olha como que ele tornou fácil para nós a nossa evolução. Se a gente conseguir amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós vamos estar abrangendo toda a lei de amor. Então Jesus ele veio resumindo toda a lei, tudo aquilo que os profetas já haviam ensinado e acrescentou ainda uma questão muito importante para nós. Ele veio nos falar da vida futura, que é um dos maiores consolos que nós podemos ter. Porque se não houvesse a vida futura, essa encarnação nossa seria muito complicada da gente entender e aceitar. Se não houvesse vida após essa estada aqui na Terra, nós não teríamos motivos para ter consolo na nossa vida. Então Jesus, ele, além de nos ensinar a lei de amor, ele acrescenta para nós a vida futura. E ele veio falar para nós dessa vida futura, quando João anota para nós que ele disse: meu reino não é deste mundo, na casa de meu pai há muitas moradas, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Jesus foi muito claro quando ele nos mostra que existe vida após a morte do corpo físico. Isso é um dos maiores consolos que nós podemos ter. Então ele vem ensinar para nós que a verdadeira vida não é essa vida passageira, essa vida efêmera, fugaz que a gente vive aqui na Terra. Ele vem nos ensinar que a verdadeira vida é aquela de vida no reino dos céus. E nós precisamos entender primeiramente que esse reino de Deus começa onde? Dentro de cada um de nós. Se nós não encontrarmos esse reino de Deus dentro de nós, nós vamos procurá-lo a vida inteira e não vamos encontrá-lo fora de nós. Né? Então Jesus vem nos mostrar isso, que nós podemos construir a felicidade que nós desejamos. E ele disse mais, ele disse para nós: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quem anotou isso foi Mateus, no seu Evangelho, capítulo 11, versículos 29 e 30. E bem, Jesus, ele vem nos falar com todas as letras que ele é o nosso porto seguro. Que nas nossas horas de angústias, nas nossas horas de sofrimento, de aflições, que nós possamos ir até ele, que ele é a nossa válvula de escape. Quando nós estamos passando por dificuldades, quando nós estamos passando por qualquer tipo de problema, que a gente possa lembrar de buscar Jesus, mas que a gente o busque também nas horas alegres. Porque Jesus ele tem que ser presença na nossa vida todos os dias, e não somente nas horas de dificuldade. Mas nós sabemos que cada um tem a sua carga para carregar. Só que Jesus nos promete alívio quando nós estivermos sobrecarregados. Ou seja, a nossa carga nós precisamos aguentar. Mas quando a carga estiver um pouco maior, quando a gente estiver sobrecarregados, Ele está ali para nos aliviar, para ajudar a gente a passar pelos nossos percalços, pelas vicissitudes que todos nós passamos aqui na Terra. Então,
Jesus ele é esse modelo moral por excelência que veio encarnar aqui na Terra. E o Espiritismo vem nos mostrar no Jesus não como um ser místico, não como um ser milagreiro, e muito menos como aquele ser abatido pregado numa cruz. O Espiritismo vem mostrar Jesus para nós como aquele irmão mais velho, aquele irmão que se preocupa, aquele irmão que cuida, aquele irmão que quer saber se está tudo bem, aquele irmão que está sempre conosco, nos ajudando, nos socorrendo, nos dando a mão quando a gente cai. Esse é o Jesus que o Espiritismo mostra para nós. E Jesus, quando esteve aqui na Terra, o único título que ele aceitou foi o de mestre. E como mestre, o que ele veio nos ensinar? A educação moral, a educação espiritual. Isso Jesus veio nos passar. Então ele foi o maior educador que a humanidade já conheceu. E qual que era o campo de atuação de Jesus? Jesus ensinava em universidades, fundou escolas, se sentou em alguma cátedra? Não. O campo de atuação de Jesus eram as praças, eram os montes, a casa de Simão Pedro, o lago de Genezaré. Então Jesus ele convivia ali com as pessoas simples. E nessa simplicidade dele, com toda a sabedoria que ele tem, ele conseguia transmitir a sua mensagem de uma maneira muito fácil de entender. Foi por isso que ele falou para nós em parábolas. Jesus contava histórias para que em cada época da humanidade, com o entendimento que a gente fosse conseguindo obter, a gente tivesse uma nova visão daquilo que ele estava nos falando. Então Jesus, ele conseguia atingir todo mundo, porque com aquelas histórias, de acordo com o amadurecimento espiritual de cada um, ele conseguia tirar para si algum ensinamento daquilo. E as histórias de Jesus, os ensinamentos de Jesus, eles serão atuais em todas as épocas da humanidade, porque trata-se da mais pura moral cristã, evangélico-cristã. Então Jesus, ele transitou aqui na Terra, tanto entre os pobres, sofridos, oprimidos, os doentes, tanto quanto entre os ricos, os fariseus, os doutores da lei, os sacerdotes. Então ele tinha trânsito livre em qualquer lugar que ele ia. Por quê? Porque a autoridade dele era divina, a autoridade dele era moral. Então ele falava para nós sempre de maneira simples, e nessa simplicidade ele nos convidava a todos à renovação do caráter, a renovação dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, ou seja, a nossa transformação enquanto espíritos em evolução. Então Mateus, ele vai começar o evangelho dele, que nós citamos no início, dizendo assim: vendo Jesus, a grande multidão do povo subiu ao monte. Então dessa frase aqui a gente vai tentar extrair alguma aplicação prática da nossa vida. Porque se o evangelho não tiver aplicação prática na nossa vida, não adianta nada a gente ler o evangelho, estudar o evangelho, comentar o evangelho, se a gente não conseguir aplicar isso na nossa vida. Senão ele vai ser para a gente sempre uma letra morta. Vai ser uma coisa bonita, que a gente pode admirar, mas não vai ter aplicação na nossa vida. Então tudo aquilo que Jesus falou, que os evangelistas escreveram, de tudo isso a gente pode tirar algum ensinamento para nós. Então, quando a gente olha uma multidão, vendo Jesus, a grande multidão do povo subiu ao monte. Quando a gente olha uma multidão, o que a gente observa numa multidão? Nós vamos observar pessoas de todos os tipos, de diversos sentimentos, pessoas com pensamentos diferentes uns dos outros, com sentimentos diferentes, com vibrações diferentes. Então, numa multidão, a gente percebe uma grande confusão. Uma confusão de energias, uma confusão de vibração, de pensamentos. Então, o que Jesus faz na hora que ele vê a multidão? Ele sobe o monte. Então, subir ao monte, no sentido espiritual, é a elevação do pensamento. Para quê? Para que a gente possa se conectar com as esferas mais altas, para que a gente possa receber as inspirações do alto. Então, quando Jesus vê a multidão, ele sobe o monte. Então, nós subimos o monte de que maneira? Quando nós elevamos o nosso pensamento, seja através de uma prece, seja através de uma música edificante, nós elevamos o nosso pensamento. E aí, quando nós elevamos o pensamento,
Quando a gente sobe o monte, a gente consegue perceber melhor a situação em que a gente está inserida, o contexto daquilo que nós estamos vivenciando. A gente consegue ter uma leitura melhor da nossa vida. Porque se a gente estiver no meio da confusão, vai ficar muito difícil a gente discernir a situação que a gente está experimentando. Quando a gente eleva o pensamento, a gente tem mais condições de perceber aquilo que a vida está nos ensinando. Então, vamos fazer uma comparação aqui para a gente entender melhor. Por que os espíritos superiores eles têm uma visão melhor que a nossa? Porque, grosseiramente falando, é como se eles estivessem no alto de uma montanha. Eles já percorreram esse caminho que nós estamos percorrendo. Então, daqui de cima, eles estão vendo o caminho que a gente está percorrendo. E a gente não. Então, a gente vê só o que está à nossa frente. E mesmo assim, muitas vezes, nem aquilo que está à nossa frente a gente não está conseguindo perceber. Mas eles não. Eles já têm experiência, eles já passaram por esse caminho, já vivenciaram isso tudo. E eles estão lá em cima. Então, eles veem o caminho e tentam nos inspirar. Às vezes a gente está em sintonia e consegue captar a inspiração, às vezes não. Eles não podem viver por nós. Nós precisamos fazer a nossa parte. Então é através da elevação de pensamentos, através da nossa vibração elevada que a gente vai conseguir captar aquilo que o plano espiritual tem para nos passar. Aquilo que muitas vezes o nosso anjo da guarda está tentando nos falar e a gente muitas vezes não está conseguindo ouvir. Então nós precisamos elevar os pensamentos, vibrar numa sintonia melhor. E aí quando a gente fala de vibração, muitas vezes a gente não tem muita noção do que seja essa vibração. A gente acha que vibração é só fazer uma prece, né? É só ouvir uma música. Então, cientificamente falando, nós vamos pesquisar porque a doutrina espírita é uma doutrina de ciência, né? Nós acreditamos porque nós sabemos o porquê que as coisas acontecem. Então nós vamos buscar na ciência o que é essa vibração. E nós encontramos o seguinte, olha, se nós pegarmos um microscópio bem potente e olharmos a nossa mão, por exemplo, no primeiro plano nós vamos perceber as células. Aprofundando um pouco mais, nós vamos chegar nas moléculas. E mais um pouco aprofundadamente, nós vamos chegar num campo vibracional atômico nuclear. Ou seja, o núcleo dos nossos átomos também estão vibrando. Então, tudo no universo vibra. Tudo no universo é vibração. E essa vibração, ela é uma frequência. E essa frequência carrega com ela uma informação. Então, para a gente entender o que a gente está querendo falar, vamos imaginar um lago completamente parado. A gente pega uma pedra e joga no meio desse lago. O que vai acontecer? As ondas vão se formando até a extremidade do lago. Mas embora nós não percebamos essas ondas que chegaram na extremidade, elas vão voltando ao ponto de origem. Então o que isso tem a ver conosco? O que isso significa para nós? Que a cada momento que nós pensamos, nós estamos jogando uma pedra no universo. E essa vibração, ela vai voltar para nós, para o ponto de partida. Então, tudo aquilo que a gente joga no universo, volta para nós. Por isso que é necessário a gente conseguir manter uma vibração elevada. Por que muitas pessoas vivem de mau humor o tempo inteiro? Porque é a vibração que elas estão jogando no universo. E essa energia vai voltar para elas. Ao mesmo passo que a gente vê pessoas que são alegres, sorridentes, estão sempre felizes, sempre de bom humor. Por quê? Porque também é a vibração que elas estão emitindo, é aquilo que elas estão doando ao universo e aquilo volta ao ponto de partida. Porque nós sabemos que existe uma lei universal que é de causa e efeito. Tudo aquilo que a gente dá, a gente recebe. Então nós precisamos tentar manter essa vibração elevada. Então, voltando ao subir o monte que a gente estava falando, quando nós subimos o monte é exatamente isso, quando a gente está com o pensamento elevado. Agora, para manter essa estabilidade, esse pensamento elevado, nós precisamos assentar. O que é assentar? Procurar manter essa vibração. Isso é um dos nossos grandes desafios, manter a nossa estabilidade emocional. André Luiz fala para a gente que é difícil o ser humano conseguir manter mais de 2 minutos de pensamento elevado. 2 minutos. Quantos minutos tem no dia?
né? Por quê? Porque na maioria das vezes a gente deixa a vibração cair por invigilância do nosso pensamento. Isso é tão claro para nós que muitas vezes a gente deita para fazer uma prece antes de dormir, a gente se perde no meio da prece. No meio da prece a gente lembra o que tem que fazer amanhã, o que nós vamos fazer no almoço, que a gente tem um médico marcado no dia seguinte, nós temos que buscar o filho na escola, no meio de uma prece. E uma prece não dura mais que 1 minuto. Né? É muito claro para nós como que a gente precisa trabalhar essa estabilidade emocional, essa estabilidade de vibração, de pensamento. E aí a gente aprende com Chico Xavier que quando se ama muito, a gente não precisa mais preocupar com essa vibração, porque aí os nossos sentimentos são todos de amor. Né? Então aí a nossa vibração já está elevada. Mas só que Chico Xavier conta pra gente que certa vez ele, lá em Uberaba, né, ele chegou do serviço, que ele trabalhava o dia todo e à noite ele ia para o centro. Então ele chegava do serviço, passava em casa rapidamente, tomava um banho, fazia um lanche e ia para o centro. E ali ele recebia várias pessoas, conversava, aconselhava, psicografava muitas vezes até de madrugada. E certo dia, quando ele está chegando no centro, vem um companheiro dele correndo e fala para ele: Chico, muito cuidado na hora que você chegar lá, porque tem uma senhora lá que ela está muito nervosa, está muito brava. Ela chegou aqui de tarde, está te esperando até agora. Só que eu falei para ela para ir embora toda a noite, mas ela não quis, ela ficou aqui te esperando, mas ela está muito brava. Aí o Chico fala: não, pode deixar que eu vou lá ver o que ela está precisando. E quando ele chega perto dela, essa senhora dá um tapa no rosto dele e fala com ele: o que você está pensando que você é? Eu estou aqui desde a tarde te esperando e você me aparece agora? Eu cheio de problemas, cheio de dificuldades, querendo um consolo, querendo um socorro, e agora que você me aparece? Aí Chico leva aquele susto, pede licença para ela, vai lá dentro tentar se recompor, passar uma água no rosto, fazer uma prece, e muito nervoso que ele estava, aí Emmanuel aparece para ele. Para quem não conhece, Emmanuel era o mentor de Chico. Então Emmanuel aparece e Chico fala para ele: você viu o que ela fez comigo? Ela não tinha o direito de fazer isso comigo, eu estava trabalhando, por isso que eu não cheguei mais cedo. Aí Emmanuel deixa ele desabafar e tal. Depois que ele acaba de desabafar, Emmanuel fala para ele: Chico, você tem a razão, mas ela tem a necessidade. Então você guarda a sua razão e vamos lá aplicar um passe nela. Então naquele momento Chico precisou o quê? Elevar a sua vibração. Mas aí, passados mais de 40 anos na doutrina, lá em Uberaba, ele já era cercado de todo tipo de pessoas que estavam ali muitas vezes levando vibrações boas para ele, outras vezes estavam até o maltratando emocionalmente, muitas vezes até fisicamente, mas nada disso tirava ele do seu prumo. Nada disso o atingia mais. Por quê? Porque ele já estava plenamente identificado com aquilo que ele tinha como meta, que era trabalho, amor. Então, essa elevação de pensamentos é que vai fazer com que nós um dia cheguemos também a esse estágio. É como disse, por exemplo, Paulo de Tarso: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, esse Cristo que Paulo fala que vivia nele, nós sabemos que não é a pessoa do Cristo, é o sentimento crístico. Paulo foi uma pessoa que sublimou tanto a vida dele que ele já não tinha mais necessidade. A única necessidade de Paulo era o quê? Divulgar o cristianismo. Né? Então, nós trouxemos essas histórias só para a gente ilustrar, na prática para nós, que o subir o monte é quando a gente imagina que o caldo está para entornar. Quando a gente está vivendo uma situação que a gente pensa assim: essa é a última gota, o caldo agora vai entornar. Então é aí que nós precisamos o quê? Subir o monte. É aí que nós precisamos elevar o pensamento, contar até 3, até 10, até 30, até quando precisar, fazer uma prece e elevar o pensamento, para que a gente possa o quê? Serenar os nossos corações e caminharmos com mais equilíbrio. Então Jesus, quando ele sobe ao monte, ele diz para nós: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Muitas vezes nós temos confundido humildade com pobreza. Muitas vezes nós vemos a pessoa falar assim: ah, fulano de tal mora numa casinha muito humilde. Ele pode morar numa casinha pequena,
uma casinha simples, porque humildade é virtude. Então uma casa não pode ser humilde. Então nós temos que entender que humildade é humildade e pobreza é pobreza. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por quê? Porque existe pobre que não é humilde, como existe ricos humildes, e vice-versa, existe pobre humilde e rico orgulhoso. Então uma coisa não tem absolutamente nada com a outra. Então o fato do indivíduo não possuir bens materiais, de maneira alguma significa que as portas do céu vão ser abertas para ele. E também o fato do indivíduo ser rico, materialmente falando, também não significa que as portas do céu serão fechadas para ele. Por quê? Porque virtude é uma condição íntima. Então, pobreza não é virtude, nem riqueza é defeito. Virtude é aquela pessoa que já conseguiu ser humilde, que já conseguiu encontrar na vida aquela condição que vai levá-la a aceitar as coisas com mais facilidade, com mais resignação, com mais calma, mais serenidade. Então, humilde, no entender espírita, é aquela pessoa que é destituída de necessidades. O que ela tem já lhe é suficiente para viver. E também não quer dizer que ela tenha que viver com o estritamente necessário. Não, nós estamos num mundo material, nós podemos buscar o conforto. O que nós não devemos é nos escravizarmos pelo conforto, nos escravizarmos pela posse, nos escravizarmos pelas riquezas e pelos bens materiais. Nós podemos possuir sem sermos possuídos. Então esse é humilde, é aquele que já consegue trabalhar o desprendimento, é aquele que já consegue enxergar o irmão como um igual, é aquele que é sincero, que ele se emociona quando o irmão está passando dificuldade, com a dor do irmão, mas ele se alegra também quando o irmão está alegre, quando o irmão está passando por momentos felizes. Então esse é humilde, aquela pessoa simples, que combate o egoísmo, que combate o apego, é aquela pessoa que busca o desprendimento. Então humilde é aquele que para a sociedade, muitas vezes, ele está vazio, ele está pobre, mas para o Cristo ele está pleno. Esse é o verdadeiro humilde. Então humilde é aquele trabalhador que quando desencarna e chega no plano espiritual, ele é recebido com muita alegria. Por quê? Porque ele fez por merecer. Porque ele viveu aqui na Terra de acordo com os postulados ensinados por Jesus. Então esse é o verdadeiro humilde. E para exemplificar a humildade, nós trouxemos o nosso querido Bezerra de Menezes, que inclusive foi aniversário dele ontem, dia 29, não é isso? Então, no livro O Semeador de Estrelas, escrito por Sueli Caldas Schubert, tem uma história dele que Divaldo Franco conta para ela que certo dia ele interrogou o Dr. Bezerra de Menezes, já após o desenlace dele. Perguntou para ele: Dr. Bezerra, qual foi sua maior felicidade quando chegou ao plano espiritual? E ele fala para ele: a minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito em que eu estava, ainda dormindo, e tocando me falou suavemente: Bezerra, acorde. Eu abri os olhos e vi Celina bela e radiosa. Minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. E a mãe de Jesus pediu-me que eu viesse dizer a você que você já se encontra entre nós, que você já atravessou a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. E ele diz assim: e chegaram os meus familiares, os amigos queridos das hostes espíritas que me vinham saudar, mas eu ouvi um murmúrio que parecia vir lá de fora. Então Celina me disse: venha ver, Bezerra. E ela, ajudando-me a erguer-me do leito em que eu estava, amparou-me até uma sacada. E chegando lá eu vi uma pequena multidão que me acenava com ternura e lágrimas nos olhos. E eu perguntei: quem são, Celina? Eu não conheço ninguém. E Celina disse para mim: quem são? São aqueles a quem você consolou sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegavam nas sessões mediúnicas e a sua palavra de amor caía sobre o coração deles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, aos quais você estimulou e guiou.
são eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. E aí ele conclui: a felicidade sem limites existe, meu filho, em decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho, para tapetar a senda que um dia percorreremos. Então, um belo exemplo para nós de humildade, né? Dr. Bezerra de Menezes, considerado o médico dos pobres, dedicou sua vida inteira aos humildes, aos sofredores, aos desvalidos. Então, que nós possamos tirar algum ensinamento da vida, do que foi a vivência do Dr. Bezerra de Menezes aqui na Terra, e aplicar na nossa vida também. Então, a outra bem-aventurança é: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aí, quando a gente pensa em choro, nós vamos entender o quê? O que significam as lágrimas? Qual o sentimento que desperta as lágrimas? Nós sabemos que nós choramos tanto quando estamos emocionados, felizes, quanto quando estamos tristes, amargurados, decepcionados. Mas ainda assim, servindo para expressar tanto alegria quanto tristeza, convencionou-se que as lágrimas representam as dores do mundo. Aquilo que é difícil, aquilo que é doloroso, que é sofrido, que traz dor, né? E nós sabemos que aqui na Terra, sendo um planeta ainda de provas e expiações, todos nós choramos. Não existe uma criatura aqui na Terra que não tenha os seus momentos de dor e de dificuldade. Ninguém. Isso aí nos iguala a todos. Todos nós temos os nossos pedaços para passar. O que nós precisamos passar, nós não colocamos na porta do nosso vizinho. Então, todos nós aqui na Terra choramos por um motivo ou por outro. Mas Jesus nos promete o quê? Consolo diante do sofrimento. Então, que consolo é esse? Se nós levarmos em conta os males terríveis que nós presenciamos aqui na Terra, com tanta miséria, tanta dificuldade, tantas mortes, tanto terrorismo, tanta fome. Que consolo é esse para aqueles que choram aqui na Terra? O que Jesus queria nos dizer? Então nós precisamos entender o que essas palavras de Jesus significam para nós. Porque o consolo, na grande maioria das vezes, ele não vem logo após o sofrimento. Muitas vezes a pessoa passa uma existência inteira de sofrimento e não vê esse consolo nessa vida, né? Então a gente tem que entender o que é isso. O que Jesus diz? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então nós precisamos entender que existe vida após a morte e que quando nós estamos chorando, nada mais nós estamos fazendo do que nos curando das nossas mazelas, nos curando dos nossos equívocos, nos curando dos nossos desequilíbrios passados, muitas vezes podem ser de vidas passadas como dessa vida presente mesmo. Então nós poderíamos traduzir essa bem-aventurança como bem-aventurados os que choram, porque serão curados. E aí, nós trouxemos um vídeo pequenininho que vai nos exemplificar muito bem o que significa esse sofrimento e qual é o consolo que nós vamos ter após o sofrimento. Saúde mental do Jaider, que traz 47 casos da prática clínica do psiquiatra espírita mais respeitado da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, talvez um dos mais respeitados do país, com 30 anos de experiência médica espírita, e ele traz 47 casos em que as questões espirituais se conjugam às questões psiquiátricas, ansiedade, fobias, pânico, esquizofrenia, adoecimentos diversos, e o que deu certo no tratamento espiritual e o que levou a não dar, desde posturas até atitudes. E aqui tem um caso muito interessante, que é de um esquizofrênico epifrênico, que é o caso mais grave de esquizofrenia, porque a pessoa fica delirando 24 horas por dia. E nesse caso, esse esquizofrênico começou a falar e a escrever em alemão. Ele mora em hospitais desde os 9 anos de idade. Ele só teve educação formal até a 5ª série. Depois sempre morou em hospitais psiquiátricos, não teve mais educação, nem acesso nem a livros de educação, nem à internet. Delira o tempo todo, mas começou a falar e escrever em alemão. Uma equipe foi designada para estudar o que ele falava e o que ele escrevia. Descobriu-se que eram nomes próprios e explicações sobre os nomes próprios. Todos os nomes próprios eram verdadeiros, todas as explicações eram exatas e verdadeiras, nenhum dado falso. Todos os nomes eram de altos chefes do comando nazista.
E ele começou a desenhar símbolos nazistas, fórmulas químicas e uma série de outras coisas. Um dia, enquanto a equipe pesquisava a sua identidade, ele entrou dentro de uma sala de trabalho terapêutico com uma fonoaudióloga, uma terapeuta ocupacional e uma psicóloga, olhou para elas assim que entrou, teve uma janela rara de lucidez, começou a chorar humildemente e a pedir perdão. Elas olharam para ele, acharam aquilo estranho, nunca tinha acontecido, nem nunca tinham visto chorar, quanto mais fazer aquilo. Então perguntaram para ele: mas fulano, por que é que você nos pede perdão? E ele olhou para elas e disse-lhes: eu lhes peço perdão porque eu mandei vocês 3 para o forno. E elas choraram junto com ele, porque aquilo tocou o coração delas tão intensamente que ali claramente se configurava o reencontro entre vítimas e algozes. Naquela noite, na reunião mediúnica no Hospital Espírita André Luiz, os espíritos mandaram-nos parar de pesquisar a identidade dele, porque aquilo que objetivavam as regressões espontâneas já tinha sido obtido e ele já entrava em processo de arrependimento sincero. Esse caso foi publicado com todos os desenhos e coisas que ele escreveu e com o estudo histórico de cada personagem que ele citou. Eu mesmo fiz esse estudo histórico e deu muito trabalho. Esse homem sabia mais de história do nazismo do que eu e muitas outras pessoas que tiveram educação formal sobre a Segunda Guerra Mundial. É um caso muito interessante de reencarnação comprovado, não é? Então ele está nesse livro publicado e ele está nesse processo de preparar-se para o reajuste, porque a reparação ainda está longe. Ele ainda está em processo de exoneração da carga de culpa que traz no seu psiquismo e dos efeitos que voltam para ele das suas vítimas e os efeitos indiretos daquilo que fez. É um processo longo de reajuste. Nesse caso, as pessoas perguntam: mas a esquizofrenia não tem cura? Não, a esquizofrenia é a cura. Nesse caso, o processo da esquizofrenia já é o tratamento. Já é o processo da melhoria do espírito. Não terá melhora nesta encarnação, mas terá um processo de melhora substancial do ponto de vista espiritual. Então, meus irmãos, é isso. Porque bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É um caso muito real e dá para a gente entender muito bem por que esse espírito está passando por esses momentos de sofrimento. Porque ele está ali expurgando um passado delituoso. Então, ali, ele está se curando. Todo processo de dor, de doença na carne, é processo de cura do nosso espírito. Então, bem-aventurados os que choram, os que passam por dores, por dificuldades, sejam elas quais forem, porque são momentos de cura para o nosso espírito. E é assim que nós seremos consolados, porque no futuro nós receberemos tudo aquilo que nós merecemos pelo aquilo que nós estamos vivenciando. Mas uma coisa a gente tem que lembrar: passarmos com resignação. Não adianta passarmos revoltados. Então entender que a lei de Deus é lei de misericórdia, é lei de amor. A lei de Deus não é uma lei punitiva. Antes de tudo, ela é uma lei educativa. Então tudo aquilo que nós vivenciamos, nós precisamos dar graças a Deus, mantermos a nossa fé em Deus, em Jesus, naquilo que Jesus nos ensinou, para que nós possamos caminharmos com mais leveza, porque aí nossa carga fica mais leve quando a gente aceita aquilo que a gente está vivenciando, não é? Então, falando em fé, vamos falar um pouquinho sobre fé. Nós gostaríamos de retratar aqui uma história que foi contada na Federação Espírita do Estado de Goiás. E a senhora, a palestrante, fala o seguinte: olha, vocês conhecem a história daquela mulher que ficou viúva com 7 filhos para criar? E o mais velho deles tinha de 13 para 14 anos, e aí a gente pode imaginar a idade dos outros. E porque ela estava sozinha, não tinha um parente que pudesse olhar nos filhos, não tinha uma creche onde ela pudesse colocar os filhos, por causa disso, ela não podia sair para trabalhar, e aí ela começou vendendo as coisas que ela tinha dentro de casa para comprar comida para os filhos. A única coisa que ela não tinha coragem de vender era um radinho de pilha, já velho, mas que ela guardava ali com todo cuidado, porque nas horas de sofrimento, nas horas de fome, quando a coisa apertava, ela ligava o rádio e com aquela música ali ela conseguia distrair os filhos para que eles pudessem dormir
sem chorar, sem reclamar que estavam com fome. Mas chegou um dia que ela não tinha mais nada para vender, nada. Então o que ela fez? Ela ligou o rádio. E na hora que ela liga o rádio, o locutor estava falando assim: ei, você aí que está me ouvindo, você tem certeza que Deus existe? Se você tem certeza que Deus existe, ligue para nós e conte o porquê que você tem essa certeza. E ela viu ali a sua grande oportunidade. Então ela sai correndo, vai até a casa da vizinha, pede a vizinha para deixá-la telefonar para a rádio. E quando o locutor atende, ela fala assim: moço, eu tenho certeza que Deus existe. E aí ele fala assim com ela: não, minha senhora, a senhora crê em Deus, não é isso? Não, moço, eu tenho certeza que Ele existe. Ah, mas como que a senhora então tem certeza? Me prova como a senhora tem certeza que Deus existe. E ela falou assim: sabe, moço, eu tenho certeza que Deus existe, porque se Ele não existisse, meus filhos hoje não estariam mais vivos depois de passarem tanto tempo sem se alimentarem. E eu tenho a certeza, moço, tanta certeza que Deus existe, que eu sei que do outro lado aí do rádio vai estar alguém me ouvindo e Deus vai tocar no coração dessa pessoa e essa pessoa vai mandar alimento para os meus filhos. E eu peço também, se possível, que me arranje um emprego, porque meus filhos já cresceram um pouco mais e eu gostaria que me arrumasse um emprego para que eu pudesse trazer um sustento para dentro de casa. E do outro lado estava também ouvindo uma pessoa muito especial, um dono de uma rede de supermercados, ateu, completamente ateu. E ali também ele viu a sua grande oportunidade de provar para todo mundo, e principalmente para aquela senhora que tinha certeza que Deus existe, que Deus não existia. Então o que ele faz? Ele liga para a rádio, fala com o locutor assim: olha, eu vou mandar para a casa dessa senhora um caminhão cheio de gêneros alimentícios e outras coisas mais. Mas eu quero que você mande um repórter para fazer a cobertura desse evento. E aí é claro que a rádio mandou um repórter, né? E esse senhor chama 2 funcionários dele e fala para eles: olha, vocês vão encher esse caminhão com alimentos, com brinquedos para os filhos dela, com o que tiver aí, vocês vão encher e vão levar na casa dela. Só que eu quero que vocês me façam um favor. Quando vocês chegarem lá, na hora que ela perguntar para vocês quem mandou isso tudo para ela, vocês vão falar com ela assim: foi o diabo. E se ela não perguntar, vocês vão falar com ela: dona, a senhora não quer saber quem que mandou isso para a senhora, não? Foi o diabo. E aí um olhou para o outro e falou assim: ah, mas nós não vamos ter coragem de falar isso com ela, não. Aí ele falou assim: olha, se vocês não falarem, vocês vão perder o emprego. Aí, bom, eles arrumaram o caminhão e foram até a casa da senhora. Chegando lá, qual não foi a surpresa deles? Quando eles chegaram, a senhora estava ajoelhada, rezando, agradecendo a Deus. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada, eu sei que o Senhor está me ouvindo, muito obrigada, meu Deus. E rezava alto, e eles chegando, começaram a descarregar aquela mercadoria toda, aqueles alimentos todos, e ela não perguntava quem que mandou, só agradecia a Deus. E aí um olha para o outro e fala assim: ó, eu acho que nós vamos ter que perder o emprego, porque eu não vou ter coragem de falar com ela isso não. Aí o outro fala assim: ah, mas eu vou ter que falar, porque eu tenho família para tratar, eu tenho filho para criar, não posso perder o emprego não. Então ele chega perto dessa senhora, muito sem graça, muito sem jeito, e fala com ela assim: dona, deixa eu perguntar para a senhora um negócio. A senhora não quer saber não quem é que mandou isso tudo para a senhora? E ela vira para ele e fala assim: não, meu filho, não precisa, porque eu sei que quando o meu bom Deus manda, até o diabo obedece. Então, meus irmãos, essa história é para reforçar a nossa fé. Quando Deus quer, nada faz contra, não existe força que vá contra. Então nós precisamos manter firme essa fé, porque Jesus está conosco a todo momento. Foi Ele que disse para Pedro que enquanto houver um gemido aqui na terra, Ele vai estar aqui conosco. Então que nós acreditemos nas palavras de Jesus, que nós não percamos jamais a nossa fé. Deus está sempre conosco. Nós é que precisamos perceber como Ele está agindo na nossa vida e sermos mais gratos pela vida, pela família, pela oportunidade de estudo, pela oportunidade de estarmos aqui hoje falando em nome de Jesus. Quantas pessoas
Talvez poderiam estar lá fora fazendo qualquer outro tipo de coisa, mas preferiram estar aqui para ouvir sobre Jesus. Então que nós não percamos essa fé, que nós não percamos essa confiança em Deus, essa confiança em Jesus. Então quando nós cairmos, quando tivermos algum tipo de problema, pensemos nas palavras de Paulo de Tarso, levantemos mesmo com os joelhos desconjuntados. Não percamos a nossa fé, porque qualquer que seja o problema, ele passa. Aqui nessa vida efêmera, que é aqui essa terra, tudo passa. Se os momentos felizes passam, os difíceis também vão passar. Então, nos alegremos com aquilo que nós estamos recebendo, porque tudo que vem para nós é misericórdia divina atuando na nossa vida. Eleanor Roosevelt, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, ela disse que aquele que perde dinheiro, perde muito. Aquele que perde um amigo, perde muito mais. Mas aquele que perde a fé, perde tudo. Então que nós nunca percamos a nossa fé. Qualquer que seja a dificuldade, busquemos Jesus. Ele é o nosso porto seguro. Ele é que vai aliviar a nossa carga, né? Então, meus irmãos, vamos entender que nós precisamos buscar essa nossa transformação, buscar a nossa evolução dia após dia, mas sem nos violentar. Entender que cada um tem seu tempo, entender que cada um tem seu momento, mas que nós não desistamos, que nós seguremos nas mãos de Jesus e caminhemos, qualquer que seja o momento que nós estivermos vivenciando. Nós vamos encerrar com uma história cristã que está no livro A Eterna Mensagem do Monte, psicografada por Célio Xavier de Camargo, ditado pelo espírito de Leon Tolstói. E ele começa dizendo assim, que há muito tempo na Judéia vivia um jovem chamado Davi. Davi nasceu, era uma criança forte, saudável, cresceu, se tornou um jovem bonito, um jovem forte, elegante, e as moças da redondeza todas se encantavam por ele. Davi era uma pessoa muito boa. Só que numa certa manhã de inverno, Davi, ao acordar, sente uma fraqueza muito grande nas pernas. E essa fraqueza foi acompanhada de dores terríveis que o impediram de se levantar do leito. E ao final de uma semana, Davi não podia mais movimentar as pernas. Aí consultou vários médicos da região que receitaram para ele massagens, banhos de ervas, ungüentos, aquilo que eles dispunham na época, para tentar pelo menos amenizar o sofrimento dele. Mas nada disso foi eficaz, nada disso resolveu. Então Davi, quando ele percebe que ele na flor da juventude não podia mais andar, ele no primeiro momento se desespera. Ficou muito desesperado, chorou muito, mas depois de um mês mais ou menos passado, ele se resignou com aquilo que ele sabia que não podia mudar. Apesar de todo o seu sofrimento, Davi era uma pessoa muito boa. Ele se apiedava com muita facilidade das pessoas. E certa ocasião, ele ouviu falar de um profeta que andava curando por aquelas bandas, curando cegos, mudos, surdos, leprosos, estropiados de todos os tipos. E ele sentiu um desejo muito forte de estar com esse profeta. E ao ser informado que esse homem, conhecido por Jesus de Nazaré, um profeta galileu, estaria passando perto de onde ele morava, ele teve uma vontade muito grande de ir ao encontro dele. Então o que ele faz? Ele fala com seu irmão Jacó que ele queria ir até esse profeta. Só que Davi era uma pessoa muito pobre, a família dele era muito pobre, eles não tinham dinheiro nem para pagar uma condução que pudesse levar até onde Jesus estaria. Então ele implora para o seu irmão Jacó, seu irmão mais velho, que improvisasse uma maca, uma espécie de padiola que pudesse arrastá-lo até onde Jesus estaria. Jacó foi terminantemente contra. Primeiro que ele não acreditava em milagres. Ele sabia que o problema do irmão era irreversível e ele não queria alimentar falsas esperanças. Então, ele falou com Davi que não, estava fora de cogitação, que não dava para fazer isso. Mas Davi insistiu tanto, mas tanto, a vontade dele estar com Jesus era tão grande que no outro dia cedo ele foi sair pela estrada. Jacó improvisou uma maca e foi puxando Davi por aquela estrada empoeirada, cheia de pedregulhos, e ali nessa caminhada eles foram encontrando com outras pessoas também que já iam para o mesmo lugar. Muitas
delas enfermas. Então, ao se aproximarem desse local que Jesus estaria, eles já se depararam com uma outra pequena multidão que já estava ali esperando. Então, cada um acomodou-se como pôde, porque tinha muita gente já ali no local. E Davi, ali esperando Jesus chegar, quando ele olha para o lado, ele se depara com outro jovem, mais ou menos da sua idade. E ele começou a conversar com esse jovem. Esse jovem contou para ele que se chamava Jonas e que no atual momento ele só conseguia ouvir e falar, mais nada. Ele tinha sido acometido de uma doença também, ficou tetraplégico e ficou cego. Então ele estava ali simplesmente ouvindo e falando. E naquele momento Davi sentiu uma enorme compaixão por aquele irmão que estava passando por um sofrimento muito maior do que o dele. E aí ele pensou, meu Deus, eu não tenho problemas. Eu posso ver tudo que acontece ao meu redor. Eu posso movimentar meus braços. Eu posso fazer uma tarefa lá em casa. Eu posso ajudar meu irmão Jacó. Eu não tenho do que reclamar. E ali ficaram conversando até que Jesus se aproximou da multidão. E quando Jesus chegou, a multidão se aquietou por completo. E todos se calaram. E a figura majestosa que apareceu ali deixou Davi impressionado. Jesus chegou e caminhando, passando o olhar pela multidão, todos ficaram em silêncio. Ninguém tinha o que falar. Tamanha luz que Jesus irradiava. Jesus vestia-se com uma túnica muito branca. Os cabelos partidos da Nazarena caíam até seus ombros. Sua face denotava muita luz, muita paz, muita ternura. Os seus olhos eram como dois pedaços de um céu muito azul, cravados na paisagem da face. E quando Davi encontra os olhos de Jesus, ele teve vontade de se ajoelhar. Só não se ajoelhou porque a condição dele não permitiu. E aí quando Jesus começa a falar, Davi sente uma paz muito grande invadir seu peito. E Jesus começa dizendo, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E Davi chorou. Chorou e olhou ao seu redor e viu que muitos ali também chegaram até as lágrimas. E quando Jesus terminou a sua mensagem, ele começou a impor as mãos sobre as cabeças de quantos se aproximavam dele e começou a curá-los. A multidão agitou-se novamente. Houve um grande tumulto porque todos queriam chegar até onde ele estava buscando a cura. Davi e Jonas conseguiram se aproximar graças a Jacó que os puxou e os colocou bem na frente de Jesus. Mas Jesus já curava fazia muito tempo, na hora que eles chegaram próximo. E aí um dos homens que estava com ele, diziam que era um de seus discípulos, chamado Simão Pedro, disse então com voz trovejante, o mestre agora precisa descansar, precisa se retirar. Só vai atender mais uma pessoa. Naquele momento, Davi sorriu. Ele estava tão próximo de Jesus que com certeza seria ele o felizardo. Mas quando ele olha para o lado, ele se depara novamente com Jonas. Então, Davi naquele momento entendeu que a só mensagem de Jesus já seria suficiente para ele por toda a vida. Ser curado naquele momento já nem parecia ser uma coisa tão importante. Ele compreendeu que estar ali com Jesus já tinha lhe aberto um leque, uma visão muito maior, um entendimento muito melhor daquilo que ele estava passando. Então Davi olha para Jonas, olha novamente para Jesus, e Jesus entende sem necessidade de palavras. Davi coloca as mãos sobre a cabeça de Davi, Davi sente um nó na garganta. Jesus vira-se para Jonas, impõe as mãos sobre a cabeça dele e ordena, levanta-te e anda, estás curado. E Jonas vai se levantando aos poucos, e quando ele consegue se erguer, começa a rir, a pular, e gritando, aleluia, aleluia, eu estou curado, eu posso ouvir, eu posso andar, eu posso falar, aleluia, aleluia, e saiu pulando, correndo feliz. Jesus então se retira, a multidão o acompanha, e sobrou ali apenas um deserto com Davi e Jacó. Jacó começou a esbravejar porque não entendia nada. Como que Davi podia ter perdido a única oportunidade que ele tinha de ser curado? E enquanto ele esbravejava, puxando Davi pela estrada, Davi nem se importava com as palavras dele, porque ele nem estava dando conta das recriminações de Jacó. Ele estava satisfeito
embora não tivesse sido curado. Então ali ele vai pensando em tudo aquilo que ele ouviu o mestre falar e meditava sobre aquelas palavras do Messias. Sim, agora ele tinha certeza de que Jesus era o Messias que todos aguardavam. Então, ele sabia que tinha renunciado à sua única oportunidade de curar, mas isso agora não importava mais, porque uma nova luz nasceu dentro dele, clareando para sempre a compreensão de todos os seus problemas. Voltou para casa resignado e disposto a prosseguir, suportando a enfermidade, mas confiante naquele Deus que era todo amor e misericórdia ao qual Jesus se referia. E ao chegar em casa, quando seu irmão Jacó vai ajudá-lo a sair da sua maca improvisada para colocá-lo na sua cama, Davi percebe cheio de alegria que ele também voltou a andar. Davi também havia sido curado pelo Mestre Jesus. E naquele momento, profundamente emocionado, ele se recorda das palavras que Jesus dissera um pouco antes e que com certeza ficariam gravadas em seu espírito para sempre. Tudo aquilo que quereis que os outros vos façam, passai vós também a eles. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre.